Estudo Bíblico 2 Coríntios 12. Paulo continua os comentários do capítulo 11, mostrando que ele poderia se gloriar mais que os falsos apóstolos que estavam enganando os coríntios. Embora ele tivesse com que se gloriar, ele não o fez porque entende bem que toda a glória pertence ao Senhor. Versos 1 a 6. Se fosse para se exaltar, Paulo citaria suas próprias experiências espirituais, principalmente suas visões e revelações. Até uma vez ele foi levado ao terceiro céu, o paraíso, onde ouviu coisas que o homem não pode falar. Mas essa experiência não deu motivo para Paulo se exaltar. Foi algo que ele recebeu, não algum ato que ele fez. Foi Deus que lhe concedeu essa bênção e Paulo continua sendo um mero homem. Paulo se esforçou tanto para evitar a vanglória que nem se identificou aqui. A experiência, obviamente, era dele mesmo, mas ele não quis dizer, eu fui arrebatado ao paraíso. De fato, ele guardou silêncio sobre esse assunto durante 14 anos. O terceiro céu. Paulo o identifica como o paraíso, lugar da habitação de Deus. Normalmente, se supõe que o primeiro seria a atmosfera, o firmamento, onde pode-se ver os pássaros e as nuvens, e o segundo, o espaço, sol, lua, estrelas e etc. Se Paulo recusa se gloriar nos seus feitos e nas suas experiências espirituais, ele pode se gloriar no quê? Ele já falou várias vezes, na sua fraqueza. Alguns dos acusadores de Paulo o consideravam fraco. Capítulo 10, verso 10, 11, verso 21. No seu argumento aqui, ele torna seu ponto fraco em ponto forte. Ele se gloria na fraqueza, porque a fraqueza dele destaca com mais clareza a força de Deus. Capítulo 11, verso 30, 12, versos 5, 9 e 10, capítulo 13, verso 3. Versos 7 a 10. A ilustração de fraqueza que Paulo escolheu foi de algum sofrimento que ele descreve como espinho na carne. Ele não identifica o espinho, mas fala algumas coisas que nos ajudam quando enfrentamos diversos tipos de sofrimento em nossas vidas. O espinho servia para combater qualquer tendência de se ensoberbecer ou se exaltar. Nas fraquezas, lembramos da nossa dependência de Deus e do fato que somos insignificantes em comparação com Ele. O espinho foi um mensageiro de Satanás. Embora Deus use nossas angústias para seu propósito, foi Satanás que pôs o espinho na vida de Paulo. Compare com o caso de Jó. Deus permitiu que o diabo o afligisse. Paulo pediu 3 vezes, mas Deus recusou tirar o espinho de sua vida. As doutrinas de algumas igrejas hoje que sugerem que a vida cristã deve ser livre de sofrimento ou que sofrimento é prova de pecado na vida da pessoa, são doutrinas equivocadas. Paulo, um servo fiel e dedicado, sofreu na carne. Servos fiéis hoje podem sofrer pobreza, doenças, tentações e outras tristezas. Mas quando Paulo fala de carne, sugere questões carnais que ele tinha que batalhar todos os dias. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, versos 18 e 19. Ele tinha a luta da carne contra o espírito para que ele sempre lembrasse que precisava da graça e misericórdia de Deus para que não ficasse soberbo em função da grandeza das revelações que havia recebido da parte de Deus. A graça de Deus basta. Satanás mandou o espinho, mas Deus usou para mostrar a importância de sua graça para com Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Paulo prefere gloriar-se em Cristo a receber a glória dos homens. Uma vez que Paulo aprendeu a entender as coisas desta maneira, ele sentia prazer nas fraquezas, injúrias, etc., pois nesses momentos ele viu o poder de Deus com mais nitidez. Tiago 1, versos 3 e 4.
Quando Paulo era fraco em termos de circunstâncias dessa vida, ele se sentiu mais forte por causa da força de Deus na vida dele. Versos 11 e 13. Paulo considerou toda essa loucura desnecessária e constrangedora. Os fatos deveriam ter sido evidentes aos coríntios. Ele não era inferior aos falsos profetas. Ele apresentou as credenciais do apostolado, milagres, aos coríntios. O único fato que tornou a igreja de Corinto inferior às outras igrejas foi não ter recebido o sustento dos coríntios. Ele pede perdão por essa injustiça de não ter sido pesado para eles. Paulo cita seus sinais, prodígios e poderes miraculosos como provas do seu apostolado. Os sinais servem para confirmar a palavra pregada pelos apóstolos. Marcos 16, 20, Hebreus 2, versos 3 e 4. Os sinais do seu apostolado era a vida transformada dos coríntios, o caráter irrepreensível do seu ministério, seu amor genuíno pelas igrejas e sua resistência sacrificial ao sofrimento em prol do reino de Deus. Versos 14 a 18. Paulo não pretendia ser pesado na próxima visita a Corinto. Ele não procurou os bens, e sim as pessoas. Ele não se interessou pelo dinheiro dos coríntios. Pela terceira vez, sugere a possibilidade de uma visita feita por Paulo a Corinto entre a primeira e a segunda carta. Paulo não procurava os bens materiais dos cristãos nos locais onde ele trabalhava. Não tinha metas de arrecadação nem demandas salariais. Recebia sustento, sim, mas não aproveitou oportunidades de tomar os bens dos recém-convertidos nas igrejas que ele estabeleceu. Paulo se gastou no trabalho em prol das almas. Voltando a usar um tom de ironia, ele diz que prendeu os coríntios com dolo, verso 16. Assim, ele chama atenção ao fato da sinceridade e falta de qualquer egoísmo no seu trabalho. Nem ele, nem os seus companheiros tinham explorado os coríntios. Paulo e outros poderiam ter aproveitado as coletas que foram feitas para ajudar os irmãos necessitados na Judéia, mas não o fizeram. De fato, Paulo fez tudo para evitar qualquer suspeita ou acusação em relação ao dinheiro levado. Veja capítulo 8, versos 19 a 24. Versos 19 a 21. Mostrando a sinceridade do seu amor para com os coríntios, Paulo faz mais um apelo, incentivando-os a praticar a pureza. Ele não gostaria de encontrá-los praticando pecado. Paulo se identificava tanto com os crentes dessa igreja que, se ele retornasse e soubesse que alguns deles não tivessem se arrependido, ele seria humilhado, assim como os pais são humilhados pelo mau comportamento dos filhos.